Olá, essa é a quinta aula do curso Oficina de Casamento e é um prazer estar com vocês mais uma noite para compartilhar esse assunto tão importante que é sobre como construir um relacionamento saudável que dure a vida inteira. Nós estamos caminhando aí para agora da metade para o fim do nosso curso, nossa quinta aula, onde nós vamos falar sobre resolução de conflitos. Você vai descobrir durante a caminhada do casamento que muitas vezes você vai ter que fazer alguns momentos de conversa com a sua esposa, com o seu marido, que comumente são chamadas de discutir a relação, chamada DR. Eu vou chamar aqui de resolvendo conflitos, para ficar mais fácil, né, da gente focar nesse assunto. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês de quatro regras de ouro do casamento que nós vimos até agora. Nós viemos conversando até o momento. A primeira regra, a gente viu na segunda aula, é a regra estabelecer um relacionamento que irá manter, né? É um lembrete, né? Estabelecer um relacionamento que será mantido durante a vida inteira requer o seguinte: você precisa guardar um tempo para o seu relacionamento. Você precisa guardar um tempo do casal para o seu relacionamento. É importante que você tenha na sua semana pelo menos 2 horas. Se você quiser quebrar isso em 30 minutos a cada dia, você tem que guardar um tempo, né, na sua agenda como prioridade para sua esposa, para o seu marido, só vocês, viu? Esse é um dos alicerces mais importantes do casamento, para mantê-lo sólido, é tempo em conjunto, certo? O segundo é continue falando e continue ouvindo o outro. Você precisa se comunicar. Se você se fechar para o seu parceiro, para a sua esposa, né, para o seu cônjuge, se você fechar os canais de comunicação, se você deixar de praticar a arte da comunicação, possivelmente o seu casamento vai por água abaixo. Converse com o seu cônjuge a respeito dos seus sentimentos, né, aquilo que você passou durante a semana, né, e ouça aquilo que ele tem para lhe dizer, né, os sentimentos, sem interrompê-los ou sem querer dar conselhos. Apenas escute, desenvolva essa faculdade efetivamente, né, para que a pessoa realmente possa compreender o que você está passando e que você também possa se sentir compreendido, né, e o seu cônjuge também, né. Em terceiro lugar, descubra o que faz o seu parceiro se sentir amado, né. Muitas vezes nós não praticamos essas linguagens do amor e queremos que, utilizando a mesma fórmula, sempre tenhamos um resultado muito melhor, né. Isso é complicado porque não acontece assim. Você tem que se dedicar de fato ao seu parceiro, ao seu cônjuge, ao seu marido, para a sua esposa, né. Procure conhecer aquilo que ele gosta, qual a linguagem do amor que ele pratica, se ele gosta de um tempo de qualidade, se ele gosta de que você toque fisicamente, né, ser abraçado, ser beijado, se ele gosta de palavras de afirmação, né, se ele gosta de ser servido, é algo importante, né. Enfim, procure aprender a linguagem do amor do seu cônjuge, certo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é ponto pacífico, gente, na vida do casal. Conflitos são inevitáveis, viu? Em geral, quando começam os conflitos no casamento, as pessoas, principalmente aquelas que têm uma visão romântica da vida, elas começam a dizer que acabou o amor, acabou a paixão, ou começou uma incompatibilidade de gênios.
Essa é a desculpa mais comum, né? E hoje, como nós vivemos num tempo onde tudo é descartável, né? Onde tudo se estraga o seu telefone, você não manda ele consertá-lo, né? Você vai numa loja e compra outro. Né? Antigamente, quando se algum aparelho, as antigas, vamos tomar como exemplo as antigas geladeiras. A General Electric produzia geladeiras de metal que duravam a vida inteira. Né? Ou máquinas de lavar que a Electrolux produzia, minha mãe tinha uma, e que ela, por nada desse mundo ela se desfazia. Por quê? Porque aquilo ali era feito para durar a vida inteira. Hoje as coisas não são feitas para isso, são feitas de uma perspectiva do descartável, e muitas vezes nós levamos isso para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Então, assim, se eu começo a brigar, a discutir com o meu parceiro, eu vou arranjar alguém que me alegre, entendeu? Que eu não quero discutir. Mas há um leve engano nessa história. Para você construir um relacionamento sólido, você precisa conversar, e muitas vezes as diferenças de vocês vão aparecer. Eu posso dizer assim, com certeza, vocês têm opiniões diferentes, né? Vocês vieram de contextos diferentes. Muitas vezes a família de um funciona de uma família diferente da outra. Vocês mesmos aprenderam a resolver algumas questões da vida de forma difusa. Né? E aí vocês precisam achar um modus vivendi, um modus operandi em conjunto, ou seja, como é que vocês vão resolver determinadas questões, o modo de vocês. Enquanto vocês não pararem e elaborarem esse modo de vida de vocês, esse modus operandi de vocês, vocês vão patinar, porque cada um vai puxar para o seu lado, porque naturalmente nós somos egoístas. Nós queremos o nosso bem, né? E aí, minha gente, muitas vezes nessa coisa de ser egoísta, a gente acaba se irritando com o outro, né? E por causa disso a gente falha, né? Quando não lida com a raiva de uma forma correta. Né? Quando nós, no exercício desse nosso egoísmo, a gente acaba ficando com raiva, alguns são como os rinocerontes. Né? O rinoceronte é aquele animal grande, enorme, né? Eles atacam quando são provocados. E outros de nós, né, somos como os porcos espinhos. Né? Eles fogem quando são ameaçados. Então, assim, essas reações, ou seja, quando eu sou provocado, eu ataco. Ou quando eu me sinto ameaçado, eu fujo. Essas reações são reações de quem não consegue lidar com questões emocionais e questões pessoais da forma correta. É uma pessoa claramente imatura, né? E você precisa ter assim, muito cuidado na hora de conversar. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente tem esses comportamentos, né, ou seja, de se sentindo ameaçado, fugir, ou sendo provocado, atacar ao outro, nós acabamos não resolvendo esses conflitos que surgem, que irão surgir, não se iludam. Né? É uma coisa natural. Vocês precisam investir na ideia de resolver os conflitos. Se não resolvê-los no momento, você precisa aprender a lidar com eles. Senão, fatalmente, vai existir uma guerra de trincheiras, né, em que um vai continuar fazendo mal para o outro. Essa aula de hoje, essa conversa de hoje é para lidar com essa questão de resolução de conflitos. E eu quero convidar você a pensar em alguns princípios, pelo menos 4 princípios que vão ajudar você a lidar com esses conflitos, certo? Então, me acompanhe e, como diz o meu menino, pay attention. Né? Acho que essa matéria é uma matéria importante, viu? Se eu tivesse ouvido essas coisas logo no começo do meu casamento, eu não teria brigado tanto com a minha esposa. Né? Eu era uma pessoa que tinha os dois comportamentos, tanto do rinoceronte, né, que é atacar quando é provocado,
E também tinha o comportamento do porco espinho. Eu fugia quando eu me sentia ameaçado. Dizia, olha, não quero ouvir isso, não vou falar sobre isso. Tá? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso, porque, veja, quem é católico aí, para quem é evangélico também, né? Mas muito mais os católicos que têm um senso de que essa é a doutrina que a igreja ensina, você vai viver a vida inteira do lado dessa pessoa. Você tem que se dedicar a ela, você tem que amar ela. Né? Então, por favor, com essa consciência, você também precisa lidar com as dificuldades. Né? Na liturgia anglicana, há aquelas partículas na hora dos votos que dizem, olha, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ou seja, não há só momentos bons. Claro que necessariamente resolver conflitos ou discutir o relacionamento não seja por motivos ruins, mas em geral é necessário. Né? Eles aparecem, eles se agigantam, ou você encara eles de frente, ou você ainda, mesmo que você postergue a conversa, você vai precisar de ajuda, porque eles podem se tornar perigosas raízes de amargura no relacionamento, né? E fatalmente podem fazer o relacionamento fracassar. Mas vamos lá. 4 princípios para lidar com o conflito. Primeiro princípio: expresse seu apreço pelo seu cônjuge. Isso já apareceu antes lá na arte da comunicação. Mas agora, eu chamo a atenção a você para isso de uma forma especial, porque quando a gente entra no ringue para discutir a relação, muitas vezes a gente esquece que a gente está falando com a pessoa que não só a gente ama, mas que Deus ama profundamente. Então, assim, tenha respeito por ela. Né? Ou seja, primeiro faça desse apreço que você tem pela sua esposa, pelo seu marido, uma disciplina diária. Isto é, não faça da vida de vocês um espaço onde um desonre o outro. Vocês têm um valor imenso para Deus. Você, em algum momento, disse que amava essa pessoa. E agora, esse é o momento, é o desafio, né? Esse é o momento na hora de discutir a relação, de você colocar em prática este amor. Né? Ou seja, você tem que respeitar o seu cônjuge. Né? Seja agradecido por aquilo que o seu cônjuge faz. É muito comum, no momento da discussão, nós depreciarmos os nossos cônjuges. Né? De você dizer tudo aquilo que ele fez de errado e desconsiderar tudo aquilo que ele faz de bom e deixa de ser grato. Né? Então, por exemplo, a minha mulher sabe que eu sou um cara péssimo de lavar roupas. Né? E ela tem o cuidado de lavar as minhas roupas, de deixar tudo assim limpo, cheiroso, dobrado. Dá gosto de ver assim, a dedicação com que ela faz isso. Os cuidados da casa, a comida. Eu particularmente, eu gosto muito de cozinhar, mas eu sou um péssimo lavador de louças. Né? Então, ela disse, olha, a hora que tu aprender a lavar a louça e deixar tudo limpo daquilo que tu sujou para fazer a comida, tu vai ser um marido perfeito. Mas a gente tem que apreciar tudo aquilo que o nosso cônjuge faz por nós. Viu? E ser gratos. Né? Aprecie também o seu cônjuge por quem ele é. Isso é uma verdade que muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes, gente, na hora da discussão acalorada, você pode se esquecer de quem é o seu cônjuge. Imagine, lembre-se daquele jovem ou daquela jovem que você retirou da casa dos pais, ou que você conheceu num outro momento da sua vida, em que vocês não estavam discutindo sobre dinheiro ou sobre como vai ser lidar com as crianças, mas é a pessoa com quem você fez promessas de amor eterno, profundo, com quem você quer construir o seu projeto de vida. Isso aqui é algo muito importante. Muitas vezes os nossos conflitos, eles surgem, aqui um breve parênteses,
porque você não está seguindo o projeto que você pensou com a sua esposa ou com o seu marido. Ah, Gustavo, mas eu casei para ser feliz? Eu quero lembrar para você o seguinte: você não casou para ser feliz. O seu projeto de vida é casar para fazer o seu cônjuge feliz, o seu marido, a sua esposa feliz. Não tem a ver com você. Você compreende isso? Seja altruísta nisso que eu estou lhe falando, né? Frente a isso, se você resolve ser egoísta, você não está cumprindo o projeto de vida que você combinou com o seu cônjuge diante de Deus. De amar, de cuidar, sabe? De estar próximo, de ser fiel. Então você tem que discutir isso e levar em conta que ali está a mãe dos seus filhos, o pai dos seus filhos, e que merece o seu respeito. O seu mais alto respeito. Lembre-se que você continua debaixo de amar o seu próximo como a si mesma. Ou seja, não fale para ele ou para ela aquilo que você não gostaria que falassem para você. Né? Ou seja, a primeira lição básica na hora de discutir a relação: pô, Gustavo, eu estou com a cabeça quente. Bueno, se tu está com a cabeça quente, é melhor nem discutir. Né? E eu vou chegar lá, eu vou orientar vocês a respeito disso. Mas mais à frente eu vou falar sobre isso, sobre não discutir de cabeça aquecida, porque em geral quando a gente discute com a cabeça aquecida, a gente fala coisas que ferem profundamente o nosso cônjuge. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro princípio: expresse o apreço que você tem por seu cônjuge. Assim, olha, o negócio é o seguinte: eu te amo, eu te respeito muito, mas tem algumas coisas que a gente precisa lidar de frente. Tá? Eu tenho erros, tu tem erros, defeitos que nós precisamos corrigir. Vamos tentar? Bueno, o que nós temos então como esse primeiro princípio, que é a gente expressar o nosso apreço um pelo outro. Segundo grande princípio é reconhecer as suas diferenças. Vocês não são iguais. Nos vídeos que eu fiz sobre o papel do homem e da mulher, eu não sei se vocês todos assistiram, mas se não assistiram ainda, eu sugiro que assistam. Eles foram enviados junto, ou por e-mail, ou estão lá na página do Facebook. Eu procuro fazer uma diferenciação dos papéis, das funções do homem e do marido, porque Deus não criou vocês iguais, com funções iguais. E a vida que vocês viveram como solteiros, como homens, jovens, adolescentes, mulheres e adolescentes e jovens, talharam diferenças entre vocês de temperamento, de personalidade. Vocês tiveram experiências distintas e expectativas distintas. Então, assim, reconheça que vocês têm essas diferenças. Reconheçam. Não partam. Não existe tábula rasa. Né? Então vocês têm que conversar sobre isso. Procurem não tentar mudar um ao outro. Discussões onde você tem que mudar. Claro, todo mundo tem que mudar e crescer, mas quando a demanda vem de fora, da esposa ou do marido, em geral, são raros os casos onde a coisa é atendida, especialmente quando não tem compreensão. Por exemplo, se a discussão chega no pé, ou isso ou aquilo, ou eu ou aquilo, essa discussão não deve nem ser levada a cabo, nem ser levada à frente, porque ela está desfocada. Né? Você está querendo que uma pessoa largue a sua própria dignidade em prol do outro, e não é assim. Não é assim. Então, assim, não tente mudar um ao outro. Dê conselhos, fale e seja tolerante no seu cônjuge, porque senão você vai bater muito a cabeça. Muito. Né? Procure complementar um ao outro. Né? Apoie o outro em suas fraquezas. Reconhecer suas fraquezas é o começo da vitória. Né? Isso aqui não é conversa de Igreja Universal nem do Silas Malafaia. Mas é o começo, sim, porque se você consegue reconhecer as suas fraquezas, os seus defeitos,
você vai conseguir se levantar e definir, olha, vai chegar um momento que você vai conseguir reunir as forças para vencer essa fraqueza. Viu? Você sabe disso que eu estou falando porque cada um de vocês tem pecados que tem que lidar durante a vida inteira. Alguns são muito vaidosos, outros são muito orgulhosos, outros têm pecados a respeito do corpo, físicos, em termos de desejo sexual, que é uma coisa muito forte. Alguns são muito ambiciosos e gananciosos, né? Então, assim, esses pecados que são fraquezas também, eles são vencidos quando se adquirem virtudes, né? E essas virtudes elas são desenvolvidas durante um longo período, um longo momento de provações, mas eles chegam porque Deus nos manda e nos acompanha na aquisição dessas virtudes, né, que vencem as nossas fraquezas. Então, assim, o cônjuge ele tem que incentivar, né, não ficar fiscalizando. O cônjuge tem que rezar mais, sabe? Muitas vezes nós tentamos resolver conflitos na base da briga e não na base da conversa com Deus. Eu vou chegar mais adiante sobre isso. Então, primeiro princípio, expresse seu apreço. Segundo princípio, reconheça suas diferenças. Terceiro princípio, negocie, viu, as áreas de conflito. Negociar ao invés de atacar. Render-se ou pechinchar. Isso é uma linguagem de comércio, mas vocês precisam aprender a conversar um com o outro de maneira que se desenvolva uma linguagem da relação. De maneira que vocês encontrem concórdia, né, no conflito. O que é isso, concórdia? Concórdia é um termo latino que quer expressar o seguinte: vocês precisam colocar o coração de vocês concorde. Vocês precisam colocar o coração de vocês na decisão que vocês tomaram. Vocês entraram em concórdia, né? Ambos colocaram o coração nisso, né? Vocês têm que buscar entre vocês manter uma paz, né? E essa paz ela tem alguns passos para ser construídos. Anote aí, eu vou dizendo para você então como melhor resolver o seu conflito. Vamos lá. Em primeiro lugar, procure a melhor hora para conversar. Ah, Gustavo, mas não tem que dialogar? Toda hora é hora, não é? Não, não é. Claro que não existe uma hora. O seu cônjuge tem que estar à disposição de conversar. Mas veja bem, muitas vezes, se você decide conversar no momento em que a pessoa está cansada ou irritada, a conversa não vai ser produtiva. Em geral, muitos casais estabeleceram o que se chama a regra das 10 horas, ou seja, depois das 10 horas, a hora em que você está com sono, está cansado, não converse sobre assuntos sérios, viu? Porque rende muito pouco. Procure a melhor hora para conversar. Não pode ser na hora da ebulição, gente, senão vai ficar complicado. Tá? Em segundo lugar, identifique realmente o problema. Não aqui, eu me sinto assim. Gente, os sentimentos são enganosos. Então, assim, se você tem um bom marido, uma boa esposa, e você não se sente amado, com todo respeito, mesmo que esse marido seja um homem fiel, cuide de você, essa esposa seja uma mulher delicada, dedicada, que reza por você e que necessariamente não faz tudo o que você quer, mas ela cuida de você, ela se esforça, e você diz: eu não me sinto amado. Pense duas vezes antes de gerar um conflito em função disso. Muitas vezes esse subjetivismo pode ser algo ruim. Identificar o problema sério. Se você se sente carente, você tem que dizer: olha, eu me sinto carente, eu preciso mais da tua presença. Vamos ficar mais juntos essa semana, vamos estar mais próximos, vamos estar juntos. Ou seja,
dê o nome correto ao problema, não invente moda, como a gente costuma dizer, né? Você precisa identificar bem o problema de maneira em que vocês possam discutir o problema de uma maneira clara, racional, ao invés de atacar um ao outro, né? Quando existe um problema, muitas vezes nós começamos às vezes a usar rótulos, né? Evite usar rótulos, né? Daquele tipo assim, ó, você nunca fez isso para mim, ou você sempre faz isso. Esses rótulos, eles perpetuam a discussão, porque parece que você está guardando coisas do passado. As mulheres fazem muito isso, cuidado, viu, mulheres? Vocês não podem ter um arquivo de queixas que vocês não conversaram com os maridos de vocês, né? Porque isso demonstra que você, primeiro, não respeita o seu marido, porque você não teve coragem de dizer isto. Segundo, que você não respeita o seu casamento. Terceiro, que você não tem confiança no seu marido, porque você guardou isso para você e é um sentimento que está corroendo o seu casamento. Você sempre faz isso, você sempre me trata assim, né? Cuidado também utilizando declarações, usando o eu. Por exemplo, eu me sinto menosprezado quando tu faz isso. Gente, calma, não é assim que as coisas se conduzem, né? Ouça o seu cônjuge, né? Deixe ele falar um pouco, né? E expressar aquilo que ele está sentindo também, né? Em relação a esse problema. Ouça-o e depois você fale. Cada um vai ter o seu tempo de expressar a sua opinião, né? Você precisa tomar cuidado, ou seja, negocie bem as áreas de conflito, né? Então, os passos aí para você, né? Outra questão, veja que soluções são possíveis para o problema, né? O quarto passo é esse. Às vezes a gente não para pensar em uma coisa que é mais fácil de se resolver, ou como a gente tenta resolver tudo sozinho, muitas vezes a gente não o outro se sente realmente menosprezado porque você não compartilhou o problema, né? E deixou ele de fora, né? Então, veja que soluções são possíveis. Se necessário, tente listar isso e discuta com o seu cônjuge. Ali, da discussão de relacionamento, não é um momento para entrar na briga, é um momento em que vocês podem discutir de perto um problema, né? Decida sobre a melhor solução para o seu relacionamento e veja se isso funciona, né? Então, às vezes a gente tem uma dinâmica diferente. Né? Vocês começam a definir pontos, né, nevrálgicos na história de vocês, né? E experimente algumas coisas, né? Quando você estiver em conflito com a sua esposa, com o seu marido, e mesmo que aquilo não deu certo, prepare-se para reavaliar, né? Muitos problemas podem acontecer porque você não tem coragem de reavaliar uma questão. Talvez a solução para o seu problema no momento passado serviu para o passado e não sirva para hoje, né? Às vezes o seu marido é uma pessoa que viaja muito, né? Porque vocês têm um projeto de vida e ele precisa de um trabalho onde ele ganha dinheiro, né? Ou aquilo que costuma ser hoje cada vez mais raro, mas vocês decidem ter filhos e decidem que a esposa deve voltar ao lar, deixar sua profissão e cuidar da casa, né, das coisas domésticas, que é um trabalho tão pesado quanto fora. Muitas vezes você precisa reavaliar os projetos de vida, né? Você precisa rever se tudo aquilo que tu tinha planejado para ti realmente é aquilo que tu deve fazer, né? Porque se entra outras variáveis nesse problema, você precisa readaptar, né? Rever, né? Eu gosto muito de falar de um exemplo que é a respeito da cama, né? E eu sou um cara que tem 1,95 m. Então vocês imaginem,
geralmente os colchões nas camas, elas são camas fracas e são camas de pra gente que tem 1,90 m no máximo, assim. Então é muito comum a gente ter eu dormi com os pés para fora. Minha mulher é menor do que eu, tem 1,70 m, mas ela para ela a cama é tranquila. Agora para mim é mais difícil. Quando nós encontramos uma cama daquelas especiais, sabe, 2,15 m, 2,20 m de tamanho, surgiu um problema aí. Eu sou um cara que me viro demais enquanto durmo. Então, fatalmente, nós puxamos a coberta um do outro. A gente brigou muito com isso. Com o advento dessa cama grande, nós tivemos que ter lençóis separados e cobertas separadas. Mas isso dificulta a intimidade? Não, necessariamente não. A gente sempre está cada vez mais próximo, mais juntos. Na hora de estar perto, um cede a coberta para o outro, mas cada um volta para a sua e cada um fica aquecido. Então, assim, esse é um conflito simples, porque não tem nada de espetacular nem de espinhoso, né? Mas, por exemplo, quando surge alguma questão de característica, né, daquilo que a gente aprendeu por ensino dos nossos pais, pela convivência dos nossos pais, na sua casa paterna era de uma forma, e agora isso está acontecendo na sua casa, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu e a Camila decidimos em termos de educação de filhos: quando nós estivermos corrigindo os nossos filhos, o outro que está na sala não vai dizer nada, sob pena de desautorizar o outro, porque a criança está vendo. E se a conversa de vocês não for uniforme, ele vai assimilar isso. E você corre o risco, né, de ser desautorizado, porque a criança vai sacar que o outro está desautorizando você. Claro, se o outro tem uma questão a ser resolvida sobre a correção do filho especial, em particular, ele deve ser dito em particular. Discussões entre pais devem ser feitas com respeito dentro dos quartos e não na frente das crianças. A criança tem que crescer num ambiente alegre e feliz. Mas os pais conversando, mas muitas vezes diz respeito a conversa de bastidor, como eles vão agir na educação do filho. O filho não tem que saber disso. Então, muitas vezes essas conversas são espinhosas e são difíceis, porque geralmente uma das pessoas, né, tem uma forma da resolução com os filhos que aprendeu em casa e o outro não tem. Ou seja, um é mais paciente, o outro é mais estourado. Um é mais rígido, o outro é mais frouxo. Isso precisa ser conversado, né? E pode ser conversado de uma maneira pacífica. Então lembre comigo aí dos passos. Evite os rótulos. Não utilize declarações: eu me sinto menosprezado. Ouça o seu cônjuge. Ouça-o. Quarto, veja as soluções possíveis. Quinto, decida sobre a melhor solução para o seu relacionamento e veja se realmente funciona. Sexto, esteja preparado para reavaliar. E talvez, e aqui eu vou para o quarto princípio, né? O primeiro princípio foi expressar apreço pelo seu cônjuge. O segundo é reconhecendo as nossas diferenças. O terceiro é negocie as áreas de conflito. O quarto princípio é um dos mais importantes e eu quero incentivar a você a fazer isso. Aprenda a rezar junto com seu cônjuge. Há muitas esposas e muitos maridos que não têm um momento de oração com os seus cônjuges. Gustavo, mas eu tenho vida espiritual. Eu sei que você tem vida espiritual, isso é muito importante. Mas faça um esforço para colocar Deus no centro do seu relacionamento. Então, assim, esforce-se, né, para trazer aquele que é infalível
para o meio do relacionamento de duas pessoas falíveis. Né? Quando a gente espera que o nosso cônjuge supra todas as nossas necessidades, inevitavelmente nos decepcionamos. E decepcionamos o outro e nos machucamos. Isso é grave, gente. Geralmente nós temos expectativas que acabam se tornando exigências. Nós nos decepcionamos com essas exigências. E aí vem o sentimento de culpa e acaba causando problemas. Por isso é importante, viu, que você desenvolva não só um relacionamento com a sua esposa, mas um relacionamento com Deus. E quando eu falo Deus, eu falo com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, se fé para você, o assunto fé, o assunto religião, é uma coisa que você lida com ele só dentro das quatro paredes do templo, eu quero que você pense na ideia de trazer Deus não só para a celebração do seu matrimônio na igreja, mas para dentro da sua casa. Viu? Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e somente Ele pode suprir as nossas necessidades. Só Ele, gente. Às vezes Ele dá graça para o seu cônjuge, para ele ser mais amoroso. Mas, em geral, muitas das necessidades que nós sentimos são de origem espiritual e nós temos que jogar isso com Deus. Aquele texto do Evangelho, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, está lá nas cartas, as cartas paulinas. Então, assim, busque a Deus, busque o caminho de Deus, orem juntos como casal. Isso irá fortalecer e sustentar para sempre a relação e criará muita intimidade. Muitos casamentos hoje em dia envolvem-se numa guerra das vontades, pois cada um, marido e mulher, brigam para fazer as coisas do seu próprio jeito. Os casamentos cristãos significam um casal buscando juntos a vontade de Deus. Texto lá da carta aos Efésios: vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 8 e 10. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 17. Tá, Gustavo, como é que eu trago Deus para minha hora de oração? Bom, comece da seguinte forma, gente. Assim, minha sugestão: 5 a 10 minutos todos os dias. Mas eu queria chegar em 1 hora. Comece com 5 minutos. A primeira forma de você aprender a criar fôlego para correr uma maratona é botando o pé na estrada por pelo menos alguns minutos. Depois, mais tarde, você vai aumentando. Procure nesse momento não orar por todo mundo. Coloque diante de Deus os pedidos que cada um, você e a sua esposa têm. Tá? Comece com gratidão. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, na vida da sua esposa e nos testemunhos que você tem ouvido ao redor de você. Eles estão aí, às vezes a gente que não presta atenção. Ouça e ore pelos pedidos um do outro. Viu? Aceite os mesmos pedidos dia após dia. Tem coisas, gente, que demandam tempo e que Deus não vai fazer só porque você está rezando. Deus tem uma agenda e é você que tem que se adaptar a essa agenda. Não é Deus que tem que adaptar a você. Tá? Assegure-se que as orações são verticais e não horizontais e manipuladoras. O que eu quero dizer com isso? Não utilize oração para manipular o seu cônjuge. Deus, faz da minha mulher uma mulher mais santa, faz do meu marido uma pessoa mais dócil. Isso é manipulação. Isso é um pecado. E Deus está olhando. Viu? Tome muito cuidado com isso. Tá? Não desista da oração. Mesmo quando você tem filhos pequenos, não desista. Reze. Nunca é demais rezar.
Apegue-se a algumas promessas de Deus que estão escritas na Bíblia. A Escritura Sagrada ela tem muitos textos assim, ó. Por exemplo, se você, mulher, olha para Provérbios 31 e você não consegue se identificar com aquilo, peça a Deus. Deus me faz uma mulher virtuosa. Né? Inclina o meu coração para ti. Né? O homem, se você olha, por exemplo, para as promessas de Deus, Deus me faz um homem mais sábio. Eu preciso ser sábio para conduzir a minha casa, eu preciso ser sábio, né, e ter força, né, para ser um bom marido, para ser um bom pai. Né? Se coloque diante de Deus a partir dessas promessas. Deus inclina o coração do justo. Né? Deus se agrada com um coração que suplica a Ele, que reconhece a sua condição. Né? Quanto mais íntima for a nossa relação individual com Deus, mais íntimos estaremos um do outro como marido e mulher. Né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, versículo 1. Existe um texto também que diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É um texto que está lá no Eclesiastes. Né? Ele é comumente utilizado para falar sobre a amizade, né? Quando Deus está inserido no meio, mas isso cabe para o casamento. Né? É uma descrição interessante de um marido e de uma esposa tendo relacionamento com Deus. Né? Para quem não tem, né, uma vida tão profunda com Deus, eu sugiro a você que você procure aí na sua cidade, se houver, o curso Alfa. Tá? É uma possibilidade importante de você aprofundar questões sobre a fé, ou procure aquilo que está disponível na internet, como por exemplo o Padre Paulo Ricardo. O ministério dele é muito rico. Né? Procure investir tempo também. Você tem o Padre Rodrigo Maria, que é um homem abençoado por Deus. Né? Procure a consagração à Santíssima Virgem. Né? Eu acho que são iniciativas dentro da Igreja Católica que podem ajudar você. O Terço dos Homens, aqui no local onde eu moro, nós rezamos toda segunda-feira o Terço dos Homens. Né? E isso é muito importante porque nos coloca de joelhos diante de Deus para confessar, né, as nossas misérias, rogar à Santíssima Virgem e a Deus Pai Todo-Poderoso por meio de Cristo sobre as nossas necessidades. Vejam, nós sempre teremos conflitos, mas nós também temos um Deus poderoso que nos ajuda a resolvê-los, a todos na medida em que a gente abre o nosso coração, né, para resolver esses conflitos. Né? Na próxima aula eu vou falar sobre o poder do perdão e como isso ajuda-nos a resolver, né, questões importantes no nosso relacionamento. Então, medite nessas coisas. Qualquer coisa, escreva para mim, que eu estou à disposição para te ajudar e conversar. Fica o meu abraço para você. Até a próxima aula. Até!